Olá, que bom é poder estar com você e falar desse assunto que eu gosto muito. Comprometido e anunciar a palavra de Deus. E os textos básicos é 2 Timóteo 4:2 e João 5:39. Irmão querido, eu me sinto muito honrado de estar aqui para falar de um assunto tão pertinente, tão relevante, que é o compromisso em anunciar a palavra de Deus. Todos nós deveríamos sentir muito honrados pelo privilégio de anunciar a maior notícia, a melhor notícia, a melhor mensagem, a mais urgente mensagem, a única mensagem que tem o poder de transformar vidas. Que privilégio sermos embaixadores do Rei dos Reis. Charles Spurgeon costumava se dirigir aos seus alunos nesse termo: meus filhinhos, se um dia a rainha da Inglaterra os convidar, vocês, para serem embaixadores em qualquer lugar do mundo, não se rebaixe de posto, pois vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos restaurar no nosso coração o desejo, esse senso de sublime, de participar da missão. Que privilégio nós temos, porque quando você prega, você está anunciando a própria palavra de Deus. Você é um vaso de barro, mas a palavra é um tesouro muito precioso. Você passa, como de John Wesley, Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Você e eu somos cristãos chamados por Deus para dar a continuidade à pregação. Portanto, vamos conversar um pouco sobre o nosso compromisso em anunciar a palavra de Deus. Veja o que Paulo escreveu em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 2. Quando Paulo escreveu esta carta, ele já estava fechando as cortinas do seu ministério. Preso pela segunda vez em Roma, numa masmorra, e já sentenciado de morte. Ele sabia que não ia sair dali vivo. O cristianismo estava ali correndo um risco seríssimo. Era um tempo muito difícil de pregar, porque havia muita perseguição e de ataque de falsos mestres. Paulo dá 4 conselhos para Timóteo. Aqui na sua palavra, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 14, ele diz o seguinte: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Ou seja, guarda o Evangelho. Em 2 Timóteo 2:3, ele diz: participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Sofra pelo Evangelho. E ele ainda diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permaneça no Evangelho. Foi o terceiro conselho que Paulo dá para Timóteo. E o quarto e último, que é onde está centrado a nossa mensagem de hoje: prega o Evangelho. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega o Evangelho. Este último ponto está muito claro no capítulo 4, verso 2. Quero refletir neste ponto, nesse importante conselho que Paulo dá para Timóteo. Esse conselho é para nós hoje também. E pregue a palavra. Eu estou seguro de que a palavra é o conteúdo da mensagem e a autoridade do mensageiro. Em seu primeiro livro, em 1851, Ellen White escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Primeiros escritos, página 78. 58 anos após, mais tarde, diante da Assembleia da Associação Geral de 1909, ela diz: irmão, irmã, recomendo-vos este livro, falando da palavra de Deus. Nós
Não temos uma outra mensagem a pregar, a não ser a palavra. A não ser a palavra. Não é pregar sobre a palavra, mas é pregar a palavra. A palavra é o conteúdo, a mensagem é de Deus, a mensagem é a Escritura. Eu não tenho, melhor dizendo, eu não tenho nem direito, eu não tenho a liberdade nem o direito de criar a mensagem, de inventar a mensagem, de mudar a mensagem, de diminuir a mensagem ou acrescentar a mensagem. Por isso, irmão, devemos pregar a palavra, pois assim estaremos debaixo da autoridade do Deus que deu a palavra. Estou convencido de que a palavra de Deus é o grande instrumento que você e eu temos para a salvação dos perdidos e para a edificação dos salvos. Não há outro meio. Deus chama pela palavra. Vivemos em uma geração em que está tão ansiosa por bênção e enfatiza tanto milagre, até aqueles que são fabricados, forjados, que as pessoas estão correndo cegamente para esse reduto onde se faz propaganda enganosa, achando que o milagre tem o poder de mudar as pessoas. Nós cremos em milagre, pregamos sobre o milagre e até oramos por milagre, mas milagre em si não é o Evangelho e não tem o poder de transformar as pessoas. É a Bíblia que muda e transforma. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Vou contar uma história. O irmão Antônio, do estado do Goiás, é apelidado de crente chato. Às vezes precisamos ser chato porque precisamos insistir com as pessoas. O irmão Antônio era assim. O irmão Antônio, ele era chamado de crente chato porque ele não perdia uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Quem muito sabe disso é um advogado vizinho do irmão Antônio, que todos os dias recebia a visita deste irmão falando de Jesus em sua casa. Um dia o advogado perdeu a paciência e pediu ao vizinho crente chato que nunca mais viesse à sua casa para falar sobre a Bíblia. Mas o irmão não desistiu? Não. E sempre que sua esposa fazia um bolo, ou alguma guloseima, alguma coisa gostosa, uma parte era enviada à casa do irmão, aliás, à casa do seu vizinho, advogado, e colocado na bandeja sempre estava um folheto com a mensagem a respeito da palavra de Deus. Um dia, aquele advogado estava atrasado para uma audiência no fórum, mas seu carro novo não pegava de jeito nenhum. O irmão, então, observando aquela agonia, foi até lá e ofereceu o seu Fusca. Não tem outra opção. O advogado aceitou o Fusca e foi à reunião. Só que não foi tão depressa, não. Foi correndo, porque o Fusca não corre. Ao retornar, o advogado entrega o Fusca ao irmão Antônio, agradecido. No sábado seguinte, o advogado foi à igreja adventista. O pastor, a fazer o apelo naquele sábado, perguntou quem podia dizer que conhecia a Jesus. O advogado foi à frente, pediu para o irmão Antônio se levantar e disse: eu conheço Jesus através deste homem, pois ao longo desses anos ele não fez uma outra coisa que não seja me apresentar Jesus, a palavra de Deus. Aquele advogado hoje é membro daquela igreja, né? Que fica em uma pequena cidade no interior do Goiás. E hoje ele é um dos líderes daquela igreja. A igreja adventista é muito zelosa pela palavra. Nós guardamos o Evangelho, mas tem hora que acho que a gente guarda tanto, que chega a esconder a palavra. A gente guarda e esconde. Achamos que isso é um assunto da Novo Tempo. E não é. Todos temos a obrigação e o dever de anunciar a palavra de Cristo. Paulo diz para Timóteo, no capítulo 4, verso 1, né? Mais para a gente ler, ele sempre fala para Timóteo, filho, pregue a palavra. E no verso 1, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus,
que há de julgar vivos e mortos, e pela sua manifestação e pelo seu reino. Sabe por quê? Sabe por quê que você tem que pregar a palavra? Porque Jesus está voltando. Jesus voltará e ele vai julgar vivo e morto. Ele vai julgar você. Ele vai me julgar. Não vamos poder chegar diante dele de mãos vazias. Meu filho, pregue. Ô irmão, como é que você vai chegar lá no céu? Para quantas pessoas você pregou? Quantas pessoas você ganhou para o reino de Cristo? E sua família? Todo da sua família já aceitou a mensagem? Eu creio que existe alguém na sua família que ainda não ouviu a mensagem. Por que você não prega? Por que você não fala? Sabe, uma das grandes tragédias que acontece na igreja é quando perdemos de vista aquela ideia de que somos sacerdócio real, nação santa, sacerdócio universal de todos os crentes. A gente acha que esse negócio de pregar é para pastor, só para pastor. Irmão amado, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai lhe usar e Deus vai quebrantar, melhor dizendo, os corações. Somos uma igreja formada por missionários. E se o povo da igreja, hoje, o povo que aqui está, resolver abrir a boca e testemunhar do Evangelho de Cristo, nós vamos ter que arrebentar essas paredes e alagar as fronteiras. Pregue a palavra, filho. Porque Jesus vai voltar e você vai ter que dar conta. Pregue a palavra, anuncia Jesus. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgar nela tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Certa vez, uma criança de nome Gilcimar tentou buscar uma flor branca de uma planta que havia brotado em um tronco no meio de uma pequena lagoa. Ele tinha apenas 8 anos e estava aprendendo a nadar. Conseguiu chegar no tronco, mas ao tentar se agarrar, não deu certo, porque o tronco era escorregadio, devido ao grande volume de lodo na parte submersa. Como ele não tinha mais força para voltar, morreu tentando, sem êxito, se agarrar em um tronco escorregadio. Faltou para Gilcimar o conhecimento de que aquele tronco era escorregadio. Muitos estão se agarrando a tronco escorregadio. Jesus disse lá em João, capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira. Precisamos agarrar a Cristo. Cristo é a fonte de todo conhecimento. Lá em João 14, 6, ele diz, ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum de nós quer ver pessoas perecendo por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso, o nosso desejo mais intenso deve ser pregar o Evangelho. Nos comprometer com a missão através dos pequenos grupos, dupla missionária, classe bíblica, escola sabatina, desbravador, aventureiro. Precisamos pregar? Vamos lá. Vamos levar a palavra de Deus para que o máximo de pessoas que se estão ao nosso redor. Vamos pregar o Evangelho. Ao nosso Senhor Jesus, entre na vida das pessoas. Se você tem o desejo de levar essa mensagem a outras pessoas, que você possa, nesse momento, orar ao nosso Deus, entregar a sua vida nas mãos dele,
para que possa ser usado por Ele, para que seja um vaso na mão dEle, para que seja um obreiro segundo a vontade dEle. E nesse momento convido você para orar. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de anunciar a Tua mensagem. Que todos nós possamos ter a grata alegria de poder anunciar a Tua mensagem. Que Seu Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias. Esteja no coração de cada pessoa que hoje está se entregando ao Senhor, para ser um obreiro do Senhor, para ser um missionário no Teu reino. Mas que eles consigam, Senhor, que Seu Santo Espírito esteja com ele cada dia, que o Seu Santo Espírito trabalhe na vida dele e na vida da família dele, para que um dia, quando o Senhor voltar, ele possa ter a grata alegria de entregar nas suas mãos os seus filhos, as suas filhas, os seus netos, os seus tios, tia, primo, entregar a sua família nas suas mãos. Senhor, o céu é eterno e nós queremos estar lá. Obrigado. Nós te pedimos e agradecendo por Cristo Jesus. Amém.